E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Júlio. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Duda? Como é que vai? Tudo tranquilo, cara. Bom, meu amigo, seguinte, uma das primeiras coisas que eu já vou sair te perguntando é sobre o teu livro, O Inverno do Vampiro. O Inverno do Vampiro foi um livro que tu publicou de maneira independente e que tu inscreveu, né, no Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica e acabou vencendo, né, uma narrativa longa de horror. Me fala aí sobre o livro, sobre os personagens, sobre a pesquisa que tu fez, né, em relação à enchente famosa aqui de Porto Alegre e também qual foi a tua sensação em ter vencido aí um prêmio literário da Odisseia? Bom, o Inverno do Vampiro era um livro que estava escrito já há alguns anos, né? E eu tinha revisto ele, refeito algumas coisas, e chegou um momento que eu achei que eu devia de experimentar esse universo. Eu já tinha publicado outros romances e tudo, mas eu fiquei com vontade de experimentar esse universo virtual da autopublicação, enfim, explorar um pouquinho como é que era isso, né? E aí eu enviei, contei com a ajuda de pessoas para tornar isso aí possível, porque eu sou um semi-analfabeto digital, né? Então, as pessoas me ajudaram a compor esse negócio, a colocar lá dentro da Amazon, né? Eu contratei um capista para fazer uma capa, que eu acho que ficou muito bonita e tudo, Gostei. e lancei o livro, né? Para ver o que acontecia. E é um livro assim que ele, de uma certa forma, antecipou muitas coisas que eu viria a fazer depois, né? Uhum. Que é a pesquisa histórica. Todos os meus livros, de uma maneira ou de outra, têm pesquisa histórica, né? O meu romance, o meu primeiro romance, o Viajante Imóvel, tem bastante pesquisa histórica, começa com uma excursão entre os tuaregues, então eu tive que pesquisar sobre os tuaregues, sobre essas coisas todas, né? Tem um personagem que é um surfista famoso, então eu pesquisei sobre praias de surf que são mecas dos surfistas, mas não são tão famosas assim, né? O Segredo de Ancla Schmidt é praticamente um romance histórico que começa na Segunda Guerra Mundial e vem até os dias de hoje, passando os tempos da ditadura aqui no Brasil, né? O Covil do Diabo é um romance de cangaceiros, ou seja, tem muita pesquisa sobre armamentos, enfim, como é que os cangaceiros se movimentavam, que armas eles tinham, como é que era o universo deles, essas coisas todas, né? Então, o Inverno do Vampiro, eu gosto muito dessa coisa do vampiro, eu acho uma figura maravilhosa de todas as coisas do horror, eu acho a mais fascinante essa coisa do vampiro, né? E só que eu não queria um chupador de sangue demoníaco, né? Eu preferi colocar a maldição do vampiro como uma espécie assim de degeneração física que acometia ou que acomete alguns seres humanos, né? Que se tornam portadores dessa praga. Tá um tempo tão bom de falar de pragas, né? E, então que tem essa praga e que são capazes de transmiti-la, né? Então eu criei um vampiro que não é um enviado do diabo, né? Não, um ser humano diferente, desvirtuado, que não precisa de carne ou de alimentos para comer, mas sim de sangue para sobreviver, né? E eu também quis criar uma figura que não fosse um vampiro altão, fortão, monstruoso, sedutor. Não, uma criatura quase repugnante, assim, né? Dentro dessas coisas. E eu situei o livro em 1960. A primeira parte do livro se passa em 1960, né? Que tá começando a chegar a televisão em Porto Alegre, uma série de coisas assim, né?
que é um pouquinho assim da Porto Alegre que eu vivi nos meus primeiros anos de infância, né? Eu peguei um pouco, eu faço parte da última geração que nasceu sem televisão. Eu nasci em 1957, no final de 57, e a televisão chegou aqui no final de 59. A primeira transmissão foi em dezembro de 59, né? Então, eu faço parte da última geração que nasceu sem a televisão dentro de casa, né? E então eu quis colocar um pouco daquela Porto Alegre assim que eu vivi nos meus primeiros anos de criança, né? E a ideia era que o vampiro apareceria quando uma grande anomalia climática aparecesse em Porto Alegre. Ora, a maior anomalia climática que a gente teve foi a enchente de 41. E o livro em que eu mais pesquisei foi o livro do Rafael Guimarães, sobre a enchente de 41, que é primoroso em termos de imagens, de pesquisa, das partes da cidade que foram alagadas, atingidas com tudo isso, né? Então, eu usei bastante o material que o Rafael Guimarães colocava naquele livro, né? E eu coloquei nessa parte que se passa em 1941, né, duas figuras. A figura de um homem normal, um funcionário de um banco, e de um amigo de infância dele que virou padre e que não entendia a coisa do vampiro e queria lutar contra o vampiro com uma cruz, com água benta, com essas coisas todas, né? Porque não entendia, porque não sabia que aquilo era uma monstruosidade criada a partir de um, vamos dizer assim, de um mau funcionamento genético, né? Que era aquele cara. E que termina, né, atacando a cidade durante aquele período de enchente, né? Que transforma Porto Alegre e tudo mais, né? E eu situei essa parte, assim, grande parte da ação se passa no quarto distrito de Porto Alegre, que é onde eu nasci. Muitas das minhas histórias se passam no bairro de Navegantes, que foi onde eu nasci, né? E esse aí eu situei o hospital, eu tomei por base o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, né? Que existiu até poucos anos, né? E uma pequena igreja polonesa, que ele era um bairro, no final daquela rua, na esquina com a Presidente Roosevelt, até hoje existe a Sociedade Polônia, né? Que era um bairro com muitos imigrantes poloneses, né? Ou descendentes de poloneses e tudo. Então, eu quis situar mais ou menos dentro daquele... A igreja, por sinal, eu visitei a igreja antes de escrever o livro, ela é muito bonita, assim, até hoje ela guarda alguma coisa diferente das igrejas católicas aí que a gente conhece, né? E então eu quis situar essas coisas assim, ao mesmo tempo fantásticas com o vampiro, com o monstro, mas criando personagens reais que tu pudesse acreditar, né? Criando um cotidiano assim tão tranquilo quanto pode ser, né, dentro de uma situação dessa, que quando aparecesse o vampiro, tu não ia estranhar, porque eu já tinha te levado na conversa, né? Então, essa é a ideia do livro, né? E, claro, não provocar sustos, mas criar uma atmosfera de medo, que aquela coisa é incompreensível, é invencível, né? E, enfim, como se vai enfrentar aquela coisa toda, né? E, Uhum. enfim, Eu, aquelas sequências aí, tu leste o livro, né? eu Aquela... gosto muito de histórias de vampiros, né? O Drácula foi um dos primeiros livros que eu li, então eu sou fascinado, li mais de uma vez, né? Então, mas uma coisa que tu falou assim que eu acho super legal e é bem isso mesmo. Tu faz essa pesquisa histórica, tanto né, os anos 60, os anos 40, isso aí eu achei que dá um pano de fundo, um cenário muito bem armado, e esse cenário realmente dos anos 40, daquela decadência, daquele momento da super enchente da cidade, deu a atmosfera para que tu criasse, né, e colocasse lá um monstro, né?
E assim, eu já coloco essa história como uma das minhas preferidas de vampiros, né? Eu gostei Bom, muito muito mesmo. obrigado. Não, não foi a minha primeira incursão ao universo dos vampiros. O meu primeiro livro era uma reunião de 4 novelas, né, se chamava Beijos no Escuro. E tem uma história, O Senhor do Lago, que é uma história de vampiros, passada na Serra Gaúcha. Né? E eu tenho um conto chamado Ala de Emergência, que é um vampiro enfraquecido que vai comprar sangue num hospital que é vendido por um enfermeiro corrupto, né? E aí a vida do enfermeiro, claro, ele termina virando um escravo daquele monstro, daquela coisa toda, né? Então não foi a minha primeira incursão ao universo dos vampiros, né? Mas é uma coisa assim que é uma figura do terror que eu gosto muito. Eu acho fascinante essa coisa toda. Acho que tu pode explorar muito vários temas, né? Tendo Sem dúvida. essa criatura fantástica como eu Vampiro não entra em gosto. tudo quanto é história, né? História de horror, em comédia, né? Em É, ficção científica, né? Tudo que a gente imaginar e os vampiros estão eu não gosto participando. muito daquelas coisas assim, por exemplo, que a Anne Rice faz, que os vampiros viram personagens meio pop, essa coisa toda. Uhum. E isso eu não gosto muito, né? Mas eu acho assim que essa figura daquele que tem que viver para sempre por uma maldição, né? Uma coisa muito muito interessante assim. Dá para explorar bastante assim, principalmente nós aqui no sul do Brasil, né, que temos todo um universo, uma natureza diferente do resto do Brasil, um tipo de população um pouco diferente do resto do Brasil, a nossa proximidade com o Uruguai, com a Argentina, As essa coisa toda. as nossas particularidades têm muito a ver com a coisa da fronteira e do frio, né? Essas coisas nos marcam Então muito, né? tem muita coisa para se aproveitar nisso aí, né? Uhum. Toda essa temática, assim, e todo esse ambiente que a gente tem de graça aqui no sul do Brasil, né? Não, e essa coisa do vampiro também tem alguns contos, né? A gente pode fazer cruzamentos assim dos mais variados, né? A minha história de horror tem um vampiro que ele era, antes de se transformar em um, ele era um padre. Mas acontece que ele então não quer se curvar, né? Essa questão de se tornar um monstro. É claro, ele precisa do sangue para continuar sobrevivendo, mas há um cruzamento aí também com uma história que lembra muito um conto de fadas. Aparece uma fada na história. Só que essa fada era uma fada do mal, ela é praticamente como um demônio. E o vampiro, ele começa, né? O nome da história é o Vampiro Cristão. E esse vampiro, na real, então ele vai combatendo o mal, mesmo sendo um vampiro. E a atmosfera é de terror. Então a gente pode também fazer uma série de cruzamentos aí, botar a imaginação para correr, né? Então tem uma coisa assim, né? E tu falou assim sobre o prêmio literário, né? Eu acho que os prêmios literários, eles têm, a grande função deles é dar visibilidade para aquelas obras que são premiadas, né? Mas eu acho que tem algumas coisas, assim, alguns prêmios que são especiais, assim. O da Odisseia de Literatura Fantástica eu acho muito especial, porque não é só um prêmio literário, é todo um evento que tem com palestras, com bate-papo, com coisas assim, e feito praticamente do nada, só com a tua vontade. Eu sei como essas coisas são difíceis. Durante 12 anos eu fui curador da seleção de filmes Bourbon. E olha que nós tínhamos um apoio, não era um apoio ilimitado, mas um apoio de uma grande empresa, e tinha um orçamento limitado, mas tinha, né? E eu sei como essas coisas são difíceis, assim, nas primeiras edições da seleção de filmes, ainda era no tempo das películas, então tinha que levar a película do cinema para o outro, chegar a película de avião, pegar. Olha, essas coisas são muito, muito complicadas. Então, vencer a Odisseia de Literatura Fantástica na
categoria de narrativa longa de horror, para mim é muito significativo por causa disso, né? Porque não é um evento qualquer, né? É uma coisa assim única no Brasil, não conheço uma outra coisa, né? Parecida com esse esforço que tu faz, né? E acho que Porto Alegre tem muita sorte de ter pessoas como tu, como o César, com o César Alcácer, com o Porto Alegre no ar, com o pessoal do Fantaspoa, né? Que eventos maravilhosos, únicos, assim, e feitos a partir da vontade, da abnegação de uma pessoa, né? Então, isso para mim tem um enorme valor. Bah, eu fico bastante contente em escutar isso. Isso aí é o combustível que move a gente, né? Escutar, né? De colegas de profissão, porque nós somos escritores, né? E a gente faz realmente isso porque gosta, né? Porque gosta e gosta de estar com outras pessoas que falem sobre as coisas que a gente curte também. Então, isso aí é a vida, né? Isso aí é essa pulsação que a gente precisa para seguir adiante. É claro que a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para fazer, né, movimentar essa roda, mas muitas vezes não tem dinheiro, se chega alguma coisa é pouco, e mesmo assim que a gente continua, né, na persistência, e vale a pena, né, e vale a pena manter, né, essa coisa, esse circuito literário que a gente faz é vivo, né. Bom, mas assim, a gente está um pouco próximo do final do nosso bate-papo, mas eu ainda queria te perguntar duas coisas, Júlio. O que é para ti, o que tu pensa assim, o que é para ti a literatura fantástica? Ou tu pode falar, né, sobre horror, né? Porque já que o Inverno do Vampiro é um livro de horror, como é que tu vê isso? Como é que tu vê a literatura fantástica ou o horror como gênero? Assim, ó, o que é o fantástico para mim, né? O Uhum. fantástico são brechas na realidade, né? Existem coisas que a gente ainda não explica, porque a ciência não chegou lá, ou porque são inexplicáveis mesmo e tudo. Há pouco a gente falava no livro que eu estou revisando, O Amuleto de Angola, né? Quem é que nunca conheceu um benzedor, que a gente ria da cara dele, e o cara benzia e dava certo, né? E, então, eu acho que o fantástico é uma brecha na realidade. E quantas delas tem no decorrer do dia, no decorrer da vida da gente, né? Que estão no cotidiano. Então, são essas brechas na realidade que a gente pode aproveitar para criar uma narrativa fantástica e, a partir dessa narrativa fantástica, discutir qualquer grande tema, né, da vida. Eu gosto muito de citar um exemplo que é do teu livro, né, O Estranho Oeste de Kane Blackmore. Kenny Blackmon, que tem aquela coisa dele aprisionar o demônio. Como é que ele aprisiona o demônio? É uma metáfora maravilhosa, né? Todos nós temos os nossos demônios presos, né? E o que ele faz para aprisionar o demônio? Eu acho aquilo ali um negócio maravilhoso. É uma brecha na realidade, né? É uma brecha na realidade. Nós temos os nossos demônios, né? Os nossos demônios falam para a gente nos sonhos, no inconsciente, essa coisa toda. Se a gente faz uma representação fantástica disso, é, em momento algum, isso aí deixa de ser grande literatura, literatura séria, essas coisas todas. E eu acho que o cinema tem muito essa abertura, né? Uhum. Tem um filme do Guillermo del Toro que eu gosto muito, que se chama A Espinha do Diabo, não sei se tu já viu. Vi. Bom, no final do filme, um dos personagens explica o que é um fantasma. Não sei se tu te recorda. Ele diz assim que um fantasma é um ódio que nunca se extinguiu, né? É uma paixão que nunca se consumou, né? É um amor que permaneceu para sempre não correspondido, né? Então, isso é que é o fantástico. A partir dessas coisas, se vai para outros mundos, para outros universos, se permanece aqui na companhia de monstros reais ou que a gente projeta, né? Isso aí, para mim, é o fantástico enfim, tem todas essas possibilidades enormes aí para se
se escrever aí grandes livros, né? É bem isso, os monstros estão cercados por monstros, né? E os monstros ficcionais não deixam de ser as metáforas desses monstros que andam por aí, né? Nos assolando. É, exatamente. Júlio, e conta aí para nós o seguinte, o que tu tá planejando? O que tem, vai sair alguma publicação esse ano? Eu sei que recentemente publicou A Cicatriz Invisível, né? Pelo selo Safra Vermelha, que é coordenado pelo meu amigo e irmão César Alcázar na VEC. Mas tu quer falar um pouquinho sobre esse livro e dizer o que está vindo de novo É, por aí? a Cicatriz Invisível é um romance no ar típico, né? É a história de um jornalista esportivo que encontra, depois de muitos anos, a mulher que foi aquela que mais o atraiu quando ele era adolescente, né? Só que ele nunca pôde tentar alguma coisa com ela porque ela era a namorada do melhor amigo dele. E aí eles se reencontram depois desse tempo. Ele é um jornalista esportivo bastante conhecido e ela se apresenta como casada com um dirigente de futebol. Mas, fatalmente, eles terminam se envolvendo, né? Terminam se envolvendo e ela envolve ele numa trama que tem corrupção no futebol, lavagem de dinheiro, enfim, uma série de coisas, né? Então, é um romance no ar, passado nesse universo do jornalismo esportivo e do futebol, e o que tem, assim, de que eu acho que é uma coisa diferente, é que entre cada capítulo tem uma crônica de futebol que ele escreveu, né? Então, tem as crônicas que ele escreve sobre partidas que ele acompanhou ou sobre conceitos que ele tem de futebol, né? E até agora o livro tem sido bastante bem recebido e tudo, as pessoas têm gostado, né? E para mim foi muito bom lançar ele pelo Safra Vermelha, que é um selo assim único no Brasil, né? Dedicado à literatura policial. E, enfim, né? O livro está bem editado, uma capa linda e tudo, né? Vamos ver até onde ele chega, né? Bom, sobre projetos, tem o Amuleto de Angola, que está escrito, eu estou revisando, né? E é uma história policial, tem um detetive que é um advogado criminalista, tem as pessoas que circulam ao redor dele, toda a história se passa, grande parte da história se passa em Porto Alegre, né? Ele tem uma namorada, assim, misteriosa, que é insinuada qual é a profissão real dela, mas nunca declarada, né? E o livro se passa em dois momentos, em Porto Alegre, nos dias de hoje, e em Angola, no final dos anos 30, né? Esse Que, também tem uma pegada no ar, então. muito no ar, muito, né, é uma história no ar. E tem, assim, um componente fantástico, né? Um livro não se chama O Amuleto de Angola de graça, né? Então, ele tem uma dessas brechas da realidade que nós falamos há pouco, né? O livro contém, a história contém essa brecha na realidade, né? Tem um pezinho lá no fantástico, né? Então, eu estou revisando esse trabalho. A conexão do Júlio caiu, mas ele está de volta. E aí, Júlio? E em termos de projetos novos, né, eu tenho um romance de cangaceiros, né, chamado O Covil do Diabo. Né, e eu participei de uma antologia de contos chamado Ficção de Polpa Aventura, né, Sim, sim, eu que sei. é editado pelo nosso colega, o Samir Machado de Machado. E eu participei com uma história de piratas. E eu gostei muito do universo de piratas. Então, eu tenho um projeto de escrever um volume com 4 histórias, 2 de cangaceiros e 2 de piratas, né? Então, esse é um trabalho, sei lá, que talvez eu comece aí no fim desse ano, depois de fazer essas revisões, essas coisas todas, eu vá me dedicar a essas coisas ainda. Toca a ficha aí, cara, porque tu sabe que aventura eu gosto muito de publicar aí. Então, tá bom, bom saber, boa notícia, né?
Júlio, meu amigo, muito obrigado, cara, por essa conversa. Muito legal conversar contigo. E assim que possível, né? Quando a gente conseguir acabar com essa pandemia aí, a gente se vê pessoalmente, né? Vamos tomar uma cervejinha e É, bater um papo. isso aí, poxa, é uma coisa das quais eu estou sentindo muita falta, né? A gente não conseguir ver pessoalmente os amigos, sentar em algum lugar, né, e conversar sobre as coisas que a gente gosta. Mas eu acredito que, de uma maneira ou de outra, durante o ano, aí as vacinas vão chegar e a gente vai poder voltar, mesmo que com alguma descrição, alguma coisa, voltar a se reunir, a se encontrar. Aí o cinema, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que não está dando para fazer também, né? Mas E foi é, muito bom conversar contigo. Eu tenho acompanhado as entrevistas aí no canal e é mais uma iniciativa muito boa, né, muito altruísta aí da tua parte. oh, imagina, cara, obrigado. Vamos mantendo a esperança e trabalhando, né, cara? Escrevendo mais. É Isso isso aí, aí. isso aí, Duda. Abração, meu amigo. Abração. Um abraço, tudo de bom, hein? Obrigado. Valeu.